Nesta publicação, focaremos em 4 tipos de sementes a serem evitadas e 4 que, ao contrário, são recomendadas para inclusão na dieta diária, especialmente para pessoas com mais de 60 anos. A crença comum é que as sementes são benéficas, repletas de fibras, nutrientes valiosos e pureza natural. No entanto, essa imagem não é completa. Por trás do atraente status de superalimento, por vezes, esconde-se uma realidade menos otimista, particularmente relevante para indivíduos que ultrapassaram os 60 anos. Pesquisas científicas demonstram que algumas sementes, consumidas regularmente pela maioria das pessoas, podem não apenas acelerar o processo de envelhecimento, mas também prejudicar os vasos sanguíneos e provocar discretamente reações inflamatórias, intimamente ligadas ao risco de AVC, insuficiência cardíaca e degeneração articular. É notável que a grande maioria, 99% dos idosos, permanece alheia a essas ameaças potenciais. Um estudo publicado no respeitado Journal of Gerontology revelou que um tipo específico de semente aumentou os marcadores de inflamação em 67% em participantes idosos em apenas 3 semanas. Apesar disso, produtos semelhantes continuam sendo comercializados como lanches saudáveis para o coração. Este material detalhará 4 tipos de sementes que são fortemente recomendadas para evitar e 4 que podem melhorar drasticamente a qualidade de vida. Curiosamente, a primeira das sementes indesejáveis pode já estar na cozinha do leitor, enquanto a primeira das benéficas ajudou um paciente a recuperar a capacidade de andar sem dor. É crucial enfatizar que todas as informações apresentadas são baseadas em dados científicos confiáveis, resultados de pesquisas revisadas por pares e anos de experiência em nutrição para idosos. Agora, vamos examinar as sementes que devem ser excluídas da dieta antes que comecem a minar a saúde discretamente. Em 4º lugar na lista de produtos indesejáveis estão as sementes de girassol. A maioria das pessoas tende a considerá-las inofensivas. São amplamente vendidas em supermercados, adicionadas a saladas, usadas em barras saudáveis e promovidas como excelente fonte de vitamina E. No entanto, para idosos, essas sementes aparentemente inocentes podem se tornar um verdadeiro pesadelo metabólico. Esses pequenos grãos são extremamente ricos em ácidos graxos ômega 6, que são, na verdade, a contraparte pró-inflamatória do ômega 3. Em quantidades moderadas, o ômega 6 é essencial para funções celulares básicas. Mas o problema principal reside no grave desequilíbrio. De acordo com um estudo de 2022 publicado na Nutrition and Aging, a proporção ideal de ômega 6 para ômega 3 deve ser de aproximadamente 4 horas e 1. No entanto, em idosos que consomem sementes de girassol diariamente, essa proporção pode atingir 18 horas e 1 ou até mais. Tal excesso cria condições ideais para o desenvolvimento de inflamação sistêmica. Com o tempo, isso pode provocar exacerbações dolorosas nas articulações, rigidez nos joelhos e até contribuir para a progressão de doenças cardiovasculares devido ao endurecimento das artérias. Como ilustração, considere o caso de Margarete, uma paciente de 72 anos, bibliotecária aposentada, que se queixava de inchaço nos tornozelos e fadiga crônica. Fora isso, sua saúde não apresentava preocupações. Ela caminhava diariamente e cozinhava em casa. Contudo, uma análise detalhada de sua dieta revelou que ela adicionava regularmente sementes de girassol a saladas, granola e lanches. Seu nível de proteína C reativa, PCR, um marcador de inflamação no sangue, estava 3 vezes acima do limite seguro. Assim que as sementes de girassol foram excluídas de sua dieta e substituídas por uma mistura equilibrada de sementes de chia e linhaça, o inchaço diminuiu significativamente em apenas 10 dias. Em 3 semanas, seu nível de energia melhorou notavelmente, e a duração de suas caminhadas aumentou de 10 para quase 40 minutos sem fadiga. Análises sanguíneas subsequentes mostraram uma redução de 42% nos marcadores de inflamação. Se o leitor tem mais de 60 anos, e especialmente se sofre de artrite, fadiga crônica ou colesterol alto, é altamente recomendável reconsiderar o consumo de sementes de girassol. Uma alternativa mais segura pode ser substituí-las por sementes de abóbora, que serão discutidas mais adiante, pois fornecem zinco e magnésio sem sobrecarregar o corpo com ômega 6. Em 3º lugar na lista de componentes indesejáveis está o óleo de algodão. A maioria das pessoas nem sequer suspeita de sua presença em sua dieta. Ele não é usado como um aditivo visível, como sementes de girassol ou chia, mas está profundamente mascarado na composição de lanches processados, produtos de confeitaria e até mesmo em molhos para saladas saudáveis. A razão é que o óleo de algodão, derivado da planta de algodão, é um dos óleos mais econômicos e amplamente utilizados na indústria alimentícia. No entanto, existe um perigo sério:
O óleo de algodão contém gocipol. O gocipol é uma toxina natural produzida pela planta para se proteger de insetos. E embora seja eficaz em repelir pragas, para a saúde humana, especialmente para idosos, é incrivelmente prejudicial. Foi cientificamente comprovado que o gocipol perturba a condutividade elétrica do coração, impede a absorção de cálcio nas células musculares e prejudica o funcionamento das mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de energia. Em uma revisão de 2016 publicada na Toxicology Reports, pesquisadores descobriram que a exposição ao gocipol provocava estresse oxidativo no tecido cardíaco e perturbava a regulação do potássio. Ambos os fatores aumentavam significativamente o risco de arritmias e fadiga súbita. Idosos são particularmente vulneráveis aos seus efeitos, pois seus sistemas de desintoxicação funcionam mais lentamente, e o equilíbrio eletrolítico já é mais frágil. Como exemplo, considere o caso de John, uma paciente de 70 anos que recentemente adotou uma dieta com baixo teor de gordura após um aviso médico sobre colesterol alto. Ela começou a consumir mais biscoitos integrais, granola embalada e molhos para salada de baixa caloria. No entanto, em um mês, ela desenvolveu fadiga constante, uma sensação de palpitação no peito e câimbras musculares que pareciam rastejar sob a pele. Seu eletrocardiograma, ECG, estava no limite da normalidade, mas não era normal o suficiente para justificar medicação. Uma auditoria de sua dieta revelou que praticamente todo o produto embalado que ela consumia continha óleo de algodão entre os 3 principais ingredientes. Após a exclusão de todos os produtos com óleo de algodão e a substituição de seus lanches por grão de bico torrado, fatias de abacate e azeite de oliva extra virgem para molhos, suas câimbras musculares cessaram completamente em 2 semanas. Na 3ª semana, as palpitações desapareceram, e ela nos contatou para informar que, pela primeira vez em meses, sentia-se novamente cheia de força e energia. O óleo de algodão é barato, intensamente processado e raramente rotulado como potencialmente perigoso, mas não tem lugar na dieta de um idoso. Se o leitor tem mais de 60 anos, é crucial examinar cuidadosamente cada rótulo, especialmente em produtos de panificação e molhos. Existe a possibilidade de que você esteja consumindo um produto que está discretamente prejudicando seu coração, músculos e equilíbrio energético, sem sequer perceber a verdadeira causa. Em segundo lugar na lista de produtos potencialmente perigosos estão as sementes de gergelim. As sementes de gergelim são onipresentes. Elas adornam pães de hambúrguer, são componente do tahine, um ingrediente essencial em pratos asiáticos preparados no wok e estão presentes nos chamados biscoitos saudáveis. No entanto, a maioria das pessoas com mais de 60 anos não percebe que as sementes de gergelim contêm poderosos compostos vegetais capazes de provocar reações alérgicas graves, causar sobrecarga do sistema imunológico e até levar à deficiência de minerais vitais. Essa circunstância torna-se especialmente crítica para o sistema digestivo envelhecido, que se caracteriza por maior sensibilidade e capacidade reduzida de eliminar gatilhos inflamatórios. Um dos principais problemas é o alto teor de fitatos nas sementes de gergelim, compostos que se ligam a minerais importantes como cálcio, magnésio e zinco. Em um intestino jovem e saudável, esse aspecto pode não ter um significado tão substancial. Mas para idosos, os fitatos podem bloquear a absorção de nutrientes que, em seus organismos, já são frequentemente insuficientes. Assim, um estudo de 2020, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, demonstrou que dietas com alto teor de fitatos reduziram a absorção de cálcio em idosos em até 27%, o que aumentou significativamente o risco de osteoporose e fraturas ósseas. No entanto, um problema ainda mais sério é a crescente frequência de alergia ao gergelim, especialmente entre a população adulta. O gergelim foi reconhecido como o 9º principal alérgeno pela Food and Drug Administration, FDA, em 2023, o que se seguiu a um aumento nas reações alérgicas, a maioria das quais foi registrada em pessoas com mais de 50 anos. Essas reações nem sempre se manifestam dramaticamente. Em idosos, elas geralmente se expressam como congestão nasal crônica, erupções cutâneas, ataques de espirros ou até mesmo uma fadiga leve, mas persistente, que raramente é associada aos alimentos consumidos. Como exemplo, considere o caso de uma paciente chamada Linda, uma enfermeira aposentada de 69 anos, que se queixava de fortes dores nas articulações, manchas secas na pele dos cotovelos e inchaço abdominal constante. Após tentativas infrutíferas de excluir laticínios, glúten e carne vermelha, foi realizado um estudo de seus níveis de Ig, que revelou uma sensibilidade ao gergelim completamente despercebida anteriormente. Diariamente, ela consumia hummus preparado com tahine, gergelim moído.
Após a exclusão de todo o gergelim de sua dieta e a substituição de gorduras saudáveis por uma mistura de abacate e nozes, em 2 semanas sua pele clareou, seu intestino se acalmou e a dor nas articulações, com a qual ela lutava há 6 anos, quase desapareceu completamente. Ela relatou que se sentiu 15 anos mais jovem. Se a dieta inclui hummus, óleo de gergelim ou biscoitos da moda com super sementes, deve-se ter cautela. Não há nada de errado com a variedade, mas idosos são aconselhados a evitar o consumo excessivo de sementes que podem contribuir para a lixiviação de minerais ou causar reações imunológicas ocultas, especialmente quando existem alternativas mais seguras, que serão discutidas em breve. Finalmente, em primeiro lugar na lista de sementes indesejáveis, estão as sementes de chia. E aqui reside uma informação verdadeiramente chocante. As principais sementes que são fortemente desaconselhadas para consumo após os 60 anos, pelo menos de uma forma específica, são justamente as chia. Sim, as mesmas chia que são universalmente chamadas de superalimento e constantemente elogiadas por influenciadores e muitos nutricionistas. No entanto, o que muitas vezes é omitido é o perigo potencial das sementes de chia quando consumidas secas ou insuficientemente hidratadas. O cerne do problema é que a chia pode aumentar significativamente de volume em contato com líquidos, absorvendo até 12 vezes o seu próprio peso. Em um sistema digestivo saudável, isso geralmente não causa problemas. Mas em idosos que sofrem de motilidade intestinal lenta, doença do refluxo gastroesofágico, DRGE, síndrome do intestino irritável, SI, ou estreitamento do esôfago, isso pode levar a uma obstrução grave. Publicações médicas contêm dezenas de estudos de caso descrevendo asfixia, constipação e até obstrução esofágica em idosos, causadas pela ingestão de sementes de chia secas ou misturadas com uma quantidade insuficiente de líquido. Por exemplo, um estudo publicado nos Annals of Emergency Medicine descreveu o caso de um homem de 72 anos que desenvolveu uma obstrução esofágica completa, exigindo a remoção cirúrgica de uma massa de sementes de chia, apenas 1 hora após consumir uma colher de sopa com água. Ele acreditava que isso ajudaria a limpar seu intestino, mas em vez disso, quase perdeu a vida. Como ilustração, considere o caso de Roberto, um ex-caminhoneiro de 74 anos, com histórico de refluxo ácido. Sua filha comprou para ele um kit de superalimentos em pó, um dos quais continha chia. Ele começou a adicioná-las aos seus cereais smoothies, sem hidratá-las previamente. Em 1 semana, ele desenvolveu inchaço abdominal severo, dores abdominais agudas e uma constipação tão forte que não conseguiu evacuar por 5 dias. No momento em que procurou especialistas, seu abdômen estava inchado, ele parecia pálido e exausto. O consumo de chia foi imediatamente interrompido, um laxante osmótico suave foi prescrito, e ele foi transferido para sementes de linhaça hidratadas durante a noite. No 3º dia, sua condição normalizou. Ele também foi instruído sobre como preparar a chia corretamente, hidratando-a em água por pelo menos 30 minutos antes do consumo. As sementes de chia em si não são prejudiciais. Elas contêm fibras, ácidos graxos ômega 3 e antioxidantes. No entanto, elas devem ser hidratadas completa e cuidadosamente. Caso contrário, transformam-se em um risco oculto, especialmente para idosos, que frequentemente apresentam secura na garganta, peristaltismo enfraquecido e hidratação intestinal reduzida. Se o leitor tem mais de 60 anos, nunca deve consumir chia seca ou em pó. Sempre é necessário hidratá-las cuidadosamente e começar com meia colher de chá. Uma opção ainda mais segura será aguardar as informações sobre a semente número 2 na lista das boas, pois ela oferece um suporte intestinal ainda melhor sem os riscos associados. Agora que se sabe quais sementes prejudicam discretamente, é hora de mudar a abordagem, pois os próximos 4 tipos de sementes podem, de fato, ajudar a reverter os danos já causados. Em 4º lugar na lista de sementes benéficas estão as sementes de gergelim preto. Isso pode causar surpresa, especialmente após a informação anterior. Sim, estamos falando novamente de sementes de gergelim, mas desta vez não do gergelim branco processado ou da pasta de tahine que geralmente se encontra na maioria das geladeiras. Estamos falando das sementes de gergelim preto, que não são descascadas nem refinadas. Elas são completamente diferentes. As sementes de gergelim preto são ricas em lignanas, poderosos antioxidantes que contribuem para a redução do estresse oxidativo, especialmente nas células cerebrais e vasos sanguíneos envelhecidos. Ao contrário da variedade comum, desprovida de sua casca externa e frequentemente torrada em óleos não saudáveis, as sementes de gergelim preto mantêm seu teor mineral e são tradicionalmente consumidas em pequenas doses terapêuticas na medicina oriental. Um estudo de 2021, publicado no Journal of Nutritional Biochemistry,
mostrou que o consumo diário de sementes de gergelim preto melhora a função cognitiva e o controle da pressão arterial em idosos. Participantes com idades entre 65 e 78 anos, que consumiram apenas 2 colheres de chá diariamente por 60 dias, experimentaram uma redução de 13% na pressão arterial sistólica e obtiveram 22% mais pontos em testes de memória. Como exemplo, considere o caso de uma paciente chamada Sion, uma professora de matemática aposentada de 70 anos, que sofria meses de esquecimento e baixo nível de energia. Sua pressão arterial estava no limite do alto, e seu neurologista alertou sobre o risco de comprometimento cognitivo leve. Em vez de apressar a prescrição de medicamentos, foi sugerido incluir uma colher de chá de gergelim preto moído, misturado com um pouco de mel e água morna, todas as manhãs. Em um mês, sua concentração melhorou notavelmente, e ela relatou que agora conseguia se lembrar dos nomes de alunos de 10 anos atrás. Sua pressão arterial diminuiu de 142/88 para 128/80 sem qualquer medicação. No entanto, há nuances importantes. Deve ser gergelim preto, não o pálido torrado. Deve ser consumido moído ou hidratado, não cru. E deve fazer parte de uma dieta variada, não um produto consumido em excesso. Idosos necessitam de suporte vascular, clareza mental e proteção antioxidante que essas pequenas sementes oferecem, mas apenas com a escolha e preparação corretas da fonte. Em terceiro lugar na lista de sementes benéficas estão as sementes de linhaça. As sementes de linhaça podem ser chamadas de campeãs silenciosas para idosos. Elas não possuem um marketing chamativo e raramente são mencionadas em programas de televisão, mas seu impacto no corpo é verdadeiramente extraordinário. Essas sementes contêm um alto nível de ácido alfa-linolênico, uma gordura ômega 3 vegetal que ajuda a reduzir processos inflamatórios. Mas o que é ainda mais importante, as sementes de linhaça são a fonte dietética mais rica em lignanas. Lignanas são fitoestrógenos naturais que ajudam a equilibrar os hormônios, melhorar a digestão e proteger o coração. Em 2018, um estudo publicado na Hypertension Research observou 110 idosos com mais de 70 anos com pressão arterial limítrofe. Metade dos participantes recebeu diariamente um muffin com 30 gramas de linhaça moída, e a outra metade recebeu um placebo. Após 6 meses, o grupo que consumiu linhaça demonstrou uma redução de 15 mmHg na pressão sistólica e de 7 mmHg na diastólica. Tal mudança é comparável ao efeito de muitos medicamentos de primeira linha para a redução da pressão arterial, mas sem os efeitos colaterais associados. Esse efeito foi observado no caso de um paciente chamado Joseph, um taxista aposentado de 68 anos, que lutava há anos com colesterol alto e constipação. Sua filha o convenceu a tentar adicionar sementes de linhaça moídas ao iogurte todas as manhãs. Começaram com pouco, apenas 1 colher de chá, depois aumentaram para 2. Na terceira semana, ele relatou que, pela primeira vez em muitos anos, tinha evacuações diárias e fáceis. Seu colesterol total diminuiu de 218 para 174 em 3 meses, e seus triglicerídeos caíram 33%. Além disso, ele notou que seu estômago não se sentia mais pesado e tenso após as refeições. A chave para liberar os benefícios da linhaça reside em sua moagem fresca. Sementes de linhaça inteiras passarão pelo trato digestivo sem serem absorvidas. Elas podem ser moídas em casa ou compradas já moídas, mas sempre devem ser armazenadas na geladeira, pois seus óleos são delicados e rançam rapidamente. Podem ser adicionadas às motis, aveia ou até mesmo a uma pequena quantidade de um produto com baixo teor de gordura. É importante apenas não as submeter a tratamento térmico, pois perdem sua eficácia quando expostas a altas temperaturas. Para idosos que sofrem de artérias rígidas, digestão lenta ou colesterol elevado, as sementes de linhaça representam um dos melhores hábitos diários que se pode começar agora mesmo. O segundo lugar na lista de sementes benéficas é ocupado pelas sementes de abóbora, também conhecidas como pepitas. Essas pequenas sementes verdes estão entre os alimentos mais nutritivos da Terra. No entanto, são quase completamente ignoradas na dieta de idosos. As sementes de abóbora são ricas em zinco, um mineral que desempenha um papel crucial na função imunológica, cicatrização de feridas e recuperação muscular. Em idosos, frequentemente observa-se baixos níveis de zinco devido à redução da acidez estomacal, necessária para a absorção de minerais. O resultado disso é cicatrização lenta, infecções frequentes e fraqueza muscular, que são erroneamente confundidas com manifestações naturais do envelhecimento. As sementes de abóbora também contêm magnésio, que participa de mais de 300 processos celulares. Um dos mais importantes é a contração e relaxamento muscular. Em 2019,
Um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition observou 76 adultos com mais de 65 anos que tinham cãibras nas pernas e sono ruim. Após a adição de 30 gramas de sementes de abóbora diariamente por apenas 4 semanas, 71% dos participantes relataram melhora no sono, e as cãibras nas pernas diminuíram em 48%. Como exemplo, considere o caso de um paciente chamado Adil, um homem de 73 anos que trabalhou a vida toda na construção civil. Ele procurou ajuda com queixas de síndrome das pernas inquietas à noite, problemas para dormir e um estranho formigamento nas panturrilhas. Ele bebia muita água e tomava suplementos de cálcio, mas nada ajudava. Após o exame, descobriu-se que ele tinha baixos níveis de magnésio, e o nível de zinco estava no limite da deficiência. Foi recomendado que ele começasse a consumir sementes de abóbora diariamente, levemente torradas, sem sal e mastigadas lentamente. Em 2 semanas, as cãibras desapareceram. Após 1 mês, ele dormiu a noite toda pela primeira vez em muitos anos. Sua esposa, mais tarde, relatou rindo que ela também finalmente conseguiu dormir, porque suas pernas saltitantes pararam de incomodar. Para idosos que sofrem de perda muscular, sono ruim ou cicatrização lenta, as sementes de abóbora são o elemento que falta. Apenas um pequeno punhado por dia, sem pós, sem comprimidos, apenas comida de verdade, pode mudar drasticamente a situação. E, finalmente, as sementes número 1 que todo idoso deve incluir em sua dieta diária são as sementes de cânhamo. Essas pequenas sementes vêm da planta de cânhamo, mas não se preocupe, elas não contêm THC. Em vez disso, elas possuem uma das proporções mais perfeitamente equilibradas de ácidos graxos ômega 3 para ômega 6 encontradas em alimentos integrais. Esse equilíbrio é absolutamente crítico para idosos, especialmente aqueles que lutam contra inflamações, névoa cerebral e perda muscular. As sementes de cânhamo também são ricas em ácido gama-linolênico, GLA, um composto anti-inflamatório raro que ajuda a regular hormônios, reduzir a dor nas articulações e apoiar o metabolismo. Mas isso é apenas o começo de suas propriedades benéficas. Pesquisas científicas confirmam esses benefícios. Assim, um estudo clínico realizado em 2022 e publicado no respeitado Journal of Clinical Nutrition and Aging demonstrou melhorias significativas em um grupo de adultos com idades entre 65 e 79 anos que consumiram diariamente 30 gramas de sementes de cânhamo por 8 semanas. Os resultados desse experimento foram bastante impressionantes. Foi registrada uma redução de 36% nos marcadores de inflamação da proteína C reativa, PCR, um aumento de 19% nos níveis de lipoproteínas de alta densidade, HDL, conhecidas como colesterol bom, e também uma melhora na força de preensão em 72% dos participantes do estudo. A história de uma das pacientes mais inspiradoras, conhecida como SA, uma mulher de 76 anos, serve como uma clara confirmação dessas palavras. Ela sofria de artrite grave em ambos os joelhos, o que a forçava a usar constantemente uma bengala. Apesar de inúmeras tentativas de aliviar a dor com vários medicamentos, cremes e suplementos articulares, nenhuma melhora significativa ocorreu. Após uma análise cuidadosa de seus indicadores médicos e a identificação de inflamação crônica de baixo grau, os especialistas decidiram introduzir sementes de cânhamo em sua dieta matinal. Diariamente, ela foi recomendada consumir 3 colheres de sopa dessas sementes, misturadas com leite de amêndoa e tâmaras em seu smoothie matinal. Paralelamente, caminhadas leves diárias foram incentivadas. Já na 3ª semana, observou-se uma redução notável na rigidez matinal das articulações. Na 6ª semana, ela conseguiu dispensar a bengala na maioria dos casos. E após apenas 2 meses, o inchaço de suas articulações diminuiu tanto que SA recuperou a capacidade de ajoelhar e desfrutar da jardinagem. Uma vantagem importante das sementes de cânhamo é sua textura macia e oleosa e sua excepcional facilidade de digestão. Elas não exigem hidratação prévia ou moagem, o que as torna extremamente convenientes de usar. Podem ser facilmente adicionadas às smoothies, polvilhadas sobre sopas ou misturadas em iogurte. Essas sementes agem suavemente no intestino, são absolutamente seguras para idosos com problemas dentários e possuem poder suficiente para reduzir eficazmente a dor crônica sem quaisquer efeitos colaterais. Para cada pessoa com mais de 60 anos que sofre de fadiga constante, dores nas articulações ou sensação de névoa mental, esse simples hábito diário, o consumo de 3 colheres de sopa de sementes de cânhamo, é capaz de restaurar a energia e a mobilidade mais rapidamente do que quaisquer outros métodos conhecidos. Assim, o leitor teve acesso a uma visão completa. 4 tipos de sementes que devem ser categoricamente evitadas e 4 que são fortemente recomendadas para inclusão na dieta diária.
É importante lembrar que o objetivo desta informação não é a exclusão total de todas as sementes da dieta ou a criação de medo em relação à comida. A essência está em uma abordagem consciente da nutrição, compreendendo o que melhor se adapta ao organismo na idade madura. O que foi útil e eficaz aos 40 anos pode ser prejudicial aos 70. No entanto, fazendo a escolha certa em favor de sementes verdadeiras, ricas em nutrientes e com propriedades anti-inflamatórias, cada pessoa é capaz de combater ativamente os processos de envelhecimento e restaurar sua saúde, melhorar a qualidade do sono e recuperar a energia vital. Afinal, após os 60 anos, a saúde deixa de ser apenas um luxo. Ela se torna a base fundamental de toda a existência.